O Morning News, agora 8 horas e 56 minutos, e a gente vai bater um papo com o cientista político Fábio Vasconcelos, já está aqui conosco no nosso Morning News. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no Morning News, bom dia. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite para esse bate-papo aqui logo de manhã cedo sobre política. Obrigado. Fábio, uma questão importante, inclusive vai ser protocolado hoje, né, o pedido de abertura da CPI do MEC. O senador Randolfo Rodrigues já até convocou uma entrevista coletiva para falar os próximos passos, o que vai acontecer. Mas é uma situação que tem desgastado bastante o governo há poucos meses aí da eleição. Até mesmo o presidente Jair Bolsonaro, primeiro falando ali sobre estar muito junto com o Milton Ribeiro, falando que colocava a cara no fogo, depois falando que colocava a mão no fogo, que tinha se confundido e tudo mais. Mas o que a gente sabe é que é uma situação que pode desgastar politicamente o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber sua visão sobre toda essa situação, sobre quais vão ser os argumentos do presidente, quais vão ser as tentativas de se desvencilhar, né, ou pelo menos desvincular um pouco da imagem há tão pouco tempo da eleição, numa situação grave e até mesmo complicada a ser enfrentada aí nos próximos meses pelo presidente. Como que você está vendo essa questão e os impactos disso? Bom, inicialmente precisa ver se essa CPI de fato vai ser instalada, né? Acho ontem o presidente do Senado deu sinais de que vai avaliar, mas não apontou numa direção de aceitar. O argumento dele é que a CPI no ano eleitoral ela teria pouco a contribuir, ela se transformaria muito mais num palco político, etc. Como se nada na política não fosse palco. Ela é palco permanentemente. E então precisa ver se ela vai sair de fato, né? É provável que não saia dada a posição de ontem. Vamos ver como é que durante o dia hoje o presidente do Senado se posiciona. É óbvio que essa agenda não interessa ao governo, né? O presidente Bolsonaro, um momento de reeleição, de campanha para a sua reeleição, né? Um conhecimento bastante fácil de a gente saber que em campanhas eleitorais o presidente precisa dominar a agenda, e a agenda precisa ser positiva. Então é um governo que enfrenta várias agendas, correlatas, algumas delas, negativas. E muitas vezes com muita dificuldade de coordenar essas agendas, no sentido de apresentar uma agenda nova e fazer com que essas negativas fiquem minimizadas. Ele tem tido pouca capacidade de transformar essas agendas negativas em oportunidade, por exemplo. Então ele enfrenta a agenda negativa na área econômica, na área social, na área política. Então há sim uma dificuldade, há sim uma enorme pressão para que o presidente tente transformar agendas negativas em positivas ou vender melhor o que o governo faz, enfim, o que ele considera como ações positivas. Acho a dificuldade tremenda do presidente de se desvincular politicamente da questão dos pastores, exatamente pela sua base eleitoral, né? Então, um vínculo com a base evangélica e algumas igrejas e pastores que são lideranças políticas, que são cabos eleitorais, hoje importantes para o presidente. Então, me parece que essa é uma dificuldade bem pragmática do governo, ou do presidente, se desvincular, porque hoje, a gente sabe, ele tem uma base eleitoral no campo evangélico bastante expressivo. Já não é como foi em 2018, mas ainda é bastante expressivo. Então, vejo a dificuldade do presidente. A tendência, os últimos pronunciamentos dele foi no sentido de reinvincular-se, né? Ele, ao contrário de sair do meio da crise, ele passou a fazer uma defesa implícita do ex-ministro. Me parece que esse é o cálculo eleitoral dele, né? Ele tem uma entrada no mundo evangélico importante, embora esses pastores não tenham vínculo direto com algumas igrejas e alguns segmentos que o apoiam, mas continua sendo campo evangélico. Então há uma dificuldade do presidente do ponto de vista político nesse momento. Um esforço enorme por parte do Planalto em tentar diminuir os impactos dessa alta do combustível, da inflação. A gente acompanhou aí falas do presidente com essa troca do presidente da Petrobras de que ele vai tentar frear esses preços
para diminuir no bolso do brasileiro. Você acredita que com esse resultado, com o combustível mais barato, isso pode afetar diretamente na eleição? A gente pode ver nas próximas pesquisas, com essa baixa do combustível, intenções de votos mais favoráveis ao presidente? Bom, se a gente partir da premissa de que os preços de fato cairão, né, os preços ficarão num valor acessível para a maior parte da população, não só aquelas que usam carro, né, uma classe média que tem carro, mas os combustíveis do frete, combustível para, enfim, todo o sistema da economia que depende do combustível, né, a gente tem que pensar em dois efeitos. Um efeito de curtíssimo prazo, né, que é um efeito imediato na bomba, né, então uma possibilidade de São Paulo ontem já reduziu o ICMS. Então, esse efeito imediato, do ponto de vista objetivo, ele pode ocorrer. Né? Precisa ver se, por exemplo, na Petrobras, não é porque o presidente quer, ele precisa trocar o sistema de PPI, se vai ser ou não, essa é a grande questão. Né? Se vai conseguir, vamos saber daqui a pouco. E um efeito que eu diria já de médio prazo, né, que a economia ela não responde, aí eu estou falando já de índice de inflação, outros indicadores estão associados ao preço do combustível. Ela não responde na velocidade que o presidente e o seu grupo político esperam, em razão do calendário eleitoral. Então você tem aí um prazo que a gente não sabe medir exatamente qual seria o efeito, dada-se a premissa de que o preço do combustível de fato se concretize, né, de uma maneira universal no país inteiro. Pode ser um estado reduz o ICMS e outro não. Vamos ver como é que isso vai se concretizar. Então, dois efeitos. Um efeito prático e imediato. Se de fato os preços reduzirem na bomba, né, há uma percepção objetiva do eleitor de que alguma coisa foi feita. Segundo ponto, esse eleitor precisa associar essa decisão a uma decisão do governo Bolsonaro. Essa associação não é imediata. Há percepções anteriores ao preço da gasolina, né, da visão da economia de uma maneira geral, da percepção do desenvolvimento do país, etc., que podem criar barreiras a essa percepção. Tudo bem, o presidente fez, mas há X, Y, Z de outras decisões equivocadas que embaralharam, prejudicaram a economia, prejudicaram o desenvolvimento, a questão da gestão da pandemia, etc. Tudo isso está na memória do eleitor. O eleitor não é tão volátil quanto alguns políticos imaginam que eles sejam, né? São pragmáticos, ok, vai ter o preço da redução, se isso se concretizar, entendo que houve uma redução. A quem eu associo? Associo ao presidente, mas há outros condicionantes ao presidente. Então você tem um efeito eleitoral que a gente precisa esperar o tempo andar para a gente ver que tipo de efeito vai se dar. Por exemplo, o Auxílio Brasil, embora tenha sido trocado o nome, embora tenha um valor ampliado pelo presidente, ainda não há uma associação direta, né? Os eleitores que recebem o Bolsa Brasil majoritariamente votam no ex-presidente Lula. Então há uma dificuldade de o eleitor, para o presidente, né, do eleitor entender essa mudança objetiva, que é um valor objetivo na sua vida, ele passa a comprar mais, apesar da inflação, e ele associar isso ao presidente. Uma vez associado, quais são os outros condicionantes que o impedem que ele mude a sua percepção sobre o presidente, sobre sua intenção de voto, por exemplo? Fábio, e tem uma questão, né, que ainda nesse sentido que você está comentando sobre a percepção e sobre atrelar determinadas medidas do governo, que agora mesmo, né, o presidente Jair Bolsonaro falou que hoje ele pode aumentar o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, tem a questão do voucher para os caminhoneiros, tem aumento também naquele auxílio gás, e tudo isso ainda está muito atrelado a uma liberação da lei eleitoral, que a lei eleitoral ela não permitiria isso. Tanto é que está sendo até cogitado, de repente, ali um estado de emergência, ou até mesmo uma passagem ali pela Controladoria Geral da União, né? O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto ontem para a CGU conseguir fazer essa avaliação se fere a lei eleitoral, se não fere a lei eleitoral, por causa de algumas ambiguidades. Ou seja, aparentemente o governo está tentando fazer algum tipo de mobilização para melhorar as questões econômicas, para ter uma percepção melhor, mas esbarra na questão da lei eleitoral. Isso também pode trazer uma percepção no eleitor de que seriam medidas que não estariam ali em consonância com a legislação, que poderia ser uma forma de burlar a legislação, mesmo que no fim ali trouxessem benefícios para a população?
Eu imagino que sim, mas esse é um eleitor que acompanha esse tipo de debate, da questão legal, né, das ações que o governo vem tomando, e a mudança para a CGU é uma tentativa de se proteger da questão eleitoral. Um eleitorado é um segmento muito pequeno que acompanha, que isso é uma condição importante. Olha, o presidente está tentando burlar a lei eleitoral. Então, o impacto eleitoral disso, nesse momento, me parece que é um segmento muito restrito, talvez ali em faixa de renda muito alta, que já está com o presidente, né, mas que ele vem perdendo, de alguma maneira, algumas intenções de voto nesse segmento de alta renda. No restante do eleitoral, esse debate não importa. O eleitorado, majoritariamente, está sofrendo com a inflação alta, com a queda da renda e o desemprego e a fome, né, ele precisa resolver essas questões imediatas. Ele tá interessado em saber se ele vai conseguir se alimentar, ele está interessado se ele vai conseguir pagar o transporte para poder trabalhar, se ele vai conseguir emprego. Essas são questões mais imediatas. Agora, é importante a gente observar que, de uma maneira geral, o presidente passa um sinal trocado para a sociedade de uma maneira geral, né? Ao mesmo tempo que ele compra essa agenda, ele está comprando a agenda de que a crise econômica bateu e bateu forte. Essa é a principal preocupação do eleitor, né? Se você observar as pesquisas, todos apontam que a questão econômica ou as questões no entorno da economia são as mais importantes nesse momento, então ele comprou essa agenda. Está tentando reagir. A questão é que são tantas medidas e muitas vezes atabalhoadas que ele passa justamente esse sinal, um sinal de desespero, um sinal de atabalhoamento, né, de tentativas quase que desesperadas de tentar reverter o quadro, né? E essa sensação, essa percepção que ele também passa com esse sinal, ao mesmo tempo que toma medidas objetivas, questionáveis do ponto de vista legal, isso vai ser questionado muito provavelmente, ele já está tentando se precaver disso, ele passa também um sinal de desespero, né, de uma certa previsão de uma derrota iminente. Tudo isso é resultado de uma descoordenação política que o presidente sempre apresentou desde que foi eleito, 2019, 2020, 2021, uma enorme dificuldade de coordenar ou de ter uma melhor gestão da sua política de uma maneira geral. Fábio, a gente viu a confirmação, né, da boca do presidente da República ali no último domingo, no programa da internet 4x4, a confirmação do seu vice Braga Neto, né? Havia uma especulação que Tereza Cristina poderia ser sua vice, ele inclusive citou vários nomes, falou que tinha várias possibilidades, mas escolheu o general Braga Neto, trocando aí do general Hamilton Mourão para o general Braga Neto. Você acredita que essa é a decisão mais viável? Por que trocar um general para o outro? Qual seria a estratégia aí do governo em ter Braga Neto como vice de Bolsonaro? Bom, há duas leituras que a gente pode fazer disso, pelo menos, né? A primeira que eu faria é que é uma decisão equivocada, né? Do ponto de vista de um candidato que hoje se encontra ainda com chance, obviamente, de estar no segundo turno e eventualmente ganhar a eleição, porque a eleição ainda não está em aberta ainda, de que é um candidato que não busca um eleitorado majoritário. Parece que ele está procurando mais ainda a segmentação, né, falando mais com o eleitor que é a sua base hoje, que já se encontra com ele, né, que tem esses valores e vê na imagem de um militar uma correlação com esses valores que ele acredita, etc. Então ele parece jogar nessa mesma linha. Ele repete a estratégia de 2018, né, de alguma maneira. Então me parece equivocada na maneira em que você poderia colocar um candidato que poderia sinalizar com o eleitorado que saísse do seu núcleo duro, né, e tentasse olhar um eleitorado mais que votou com ele em 2018, que poderia retornar. A outra leitura que a gente pode fazer é do ponto de vista de governo, né? Na hipótese de Bolsonaro vencer, me parece que a escolha de novamente um general, e não de um civil, para ocupar a vice-presidência, sinaliza de novo uma angústia que o presidente sempre apresentou implicitamente, e fez essa escolha em 2018 pensando nisso, né, como há uma incapacidade de gestão política do presidente, embora ele tenha aderido ao centrão, tenha feito esse movimento, o que é importante do ponto de vista da gestão política, deu uma certa acalmada ali, ele faz um movimento inverso de novo como um anteparo. Então eu vejo a escolha do vice-presidente
de linhagem militar como anteparo do presidente. Novamente, uma repetição do discurso de que, na eventualidade ou na hipótese de algum impeachment, né, caso ele seja reeleito, existe sempre o que a gente chama de uma espécie de, uma vez eu conheci o nome numa conversa entre amigos, de uma democracia emparedada, né? Ele deixa sempre ali essa possibilidade, sempre com algum risco de ser implementado algum outro tipo de regime, etc. Então, é uma sinalização que, do ponto de vista pragmático, eleitoral, me parece equivocada. Do ponto de vista da gestão política, parece que ele aponta e olha mais nessa direção. Você acredita que os partidos ali que compõem o presidente Jair Bolsonaro podem fazer algum tipo de movimento contrário por conta dessa escolha? Porque a escolha do vice é muito importante, até mesmo como você bem trouxe, Fábio, para composição, para ampliar, né, segmentos, para ampliar a chegada, né, do discurso, ou pelo menos da imagem do presidente Jair Bolsonaro em outros lugares. A gente viu a exemplo do ex-presidente Lula, que trouxe o ex-governador Geraldo Alckmin, né, de um outro espectro político ali, para poder compor, para poder crescer, inclusive nas pesquisas, e chegaram num eleitorado que talvez ele sozinho não chegasse. O presidente Jair Bolsonaro tem feito vários acenos, vários movimentos ali com o chamado Centrão, e esse grupo político tinha alguma esperança de compor ali com o presidente e com a chegada do Braga Neto, ou pelo menos com a possibilidade do Braga Neto, essa esperança foi frustrada? Eu acredito que sim. Esse grupo que a gente chama de Centrão, mas na verdade PP, PL, enfim, os partidos que compõem esse grande grupo, eles têm uma visão muito pragmática do processo eleitoral, né? E há uma hipótese que hoje a gente pode começar a discuti-la, que é o seguinte, e hoje algumas notas, algumas entrevistas começaram a vazar que o Centrão de fato ficou bastante incomodado com essa escolha, uma vez que eles estão pensando em ampliar a base eleitoral do presidente e não o contrário, né? A escolha do vice, nesse sentido, o perfil do vice aponta o contrário, não de ampliação, mas de restrição do ponto de vista dos eleitores que o presidente precisa para chegar até a reeleição. Bom, uma hipótese que a gente não pode descartar é o seguinte, na eventualidade do presidente não apresentar, não melhorar o seu desempenho até os últimos 100 dias, que faltam 90 dias para a eleição, há um grande risco de começar a haver desistência da base do Centrão. Não diria dos grandes líderes do Centrão, mas regionalmente a gente pode começar a olhar abandono de uma certa candidatura de Bolsonaro em algumas regiões, né? Não diria em todas, Centro-Oeste isso é muito pouco provável, mas em algumas outras regiões, no Nordeste isso já ocorre, mas pode se acentuar. Vamos agora dar um salto e ir lá para 2023. Imagine que Bolsonaro Lula seja eleito. Obviamente a gente tem que pensar que a oposição vai ser liderada pelo Centrão, né? Os partidos que compõem o Centrão, liderados por Bolsonaro, passarão a ser a oposição. É muito pouco provável que o PL e o PP, que não têm no seu DNA esse perfil de oposicionista, eles são pragmáticos, né? Não há essa linhagem, essa identidade e esse perfil para ser oposição, né? Então, há uma hipótese desses partidos, na verdade, em 2023, na eventualidade do ex-presidente Lula ser eleito, aderirem ao governo, né, pelo menos do ponto de vista dentro do parlamento, ou até com a distribuição ou a liderança de algum ministério. Nessa situação, você cria um quadro bastante complexo para possivelmente, né, o ex-presidente Bolsonaro. Para onde ele vai? Ele vai ser oposição, mas dentro do PL, ou ele vai ser governo? Olha que situação que se avizinha. Então, há uma dificuldade do presidente novamente, né, que é uma fragilidade bastante conhecido, de coordenação e de compreensão de algumas tendências, até para o partido que ele foi, né? E nesse momento a escolha do vice, eu acho que reacentua essa incapacidade de leitura do momento. O Bolsonaro parece compreender que a conjuntura eleitoral de 2022, da reeleição, é a mesma de 2018. Né? Aí há um grande equívoco na sua leitura, né? E a escolha do vice aponta nessa direção, a maneira como ele se posiciona como candidato, curiosamente, que tangencia ou se aproxima muito de uma leitura antissistema, antigoverno, quando ele é governo, né? Apoiar a CPI da Petrobras,
se opor a outros poderes como o STF, etc., caminha numa direção, se aproxima muito de 2018, quando ele era um candidato antissistema, mas a conjuntura naquele momento permitia esse tipo de discurso. Tinha aderência, hoje não mais. Tá certo então, Fábio. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo e suas explicações aqui no nosso Morning News. Até uma próxima. Ótima terça para você. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia.